Tá? Então vamos lá. Bom dia para todos. E quem for entrando, eu vou admitindo aqui devagarzinho. Bom dia, bom dia. Aqui, cadê? Admite, está aqui. Bom, a ideia nossa é o seguinte: durante a pandemia, nós tivemos um problema. O pessoal que está no oitavo, as primeiras semanas de aula, lá em fevereiro e março, nós tivemos, fomos para a clínica, chegamos até alguns triarem algum paciente, né? E perceberam que, a despeito da gente ter feito o mês de fevereiro inteiro e começo do mês de março, foi no dia 18 de março que a coisa aconteceu, nós não tínhamos disparado ainda a parte clínica propriamente dita. E o meu mote, o que eu falava para todos lá na clínica era o seguinte: olha, vamos fazer o mais cedo possível para, se der algum problema no final, não ficar preso com aquilo. E o que a gente precisa durante o planejamento? De umas 6 semanas para poder conseguir começar e finalizar uma removível. Tá? Então nós temos o segundo semestre. O que eu pensei? Na clínica que nós estamos fazendo com os alunos do oitavo período hoje, foi o sétimo do primeiro semestre, né? Eu vou dar aula para muitas turmas de prótese fixa nessa turma também, né? Então, quando a gente chegar na clínica, né, as aulas de recuperação ou de relembrar, né, essa parte inicial tá fixa, a Ana Paula, a Marina e eu que vamos dar. Mas lá na clínica, a maioria dos alunos vai estar comigo. Como todos os alunos do atual oitavo, que era do sétimo semestre passado, vão estar comigo na clínica de prótese parcial removível, e daí todas as turmas estão comigo, ao invés de a gente se preocupar só com a removível, nós já vamos preocupar com a removível e com a fixa. O paciente que a gente for triar, já vamos tentando disparar, para não atrapalhar a coisa lá no final, para a formatura de vocês. Então, a ideia da aula de hoje é conversar a respeito de uma revisão de prótese parcial removível, né? Deixa eu só voltar aqui Vamos relembrar alguns conceitos. Tem gente entrando, isso atrapalha pra caramba. Professor. Oi. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pois não. No semestre passado, agora eu, no caso, estou no oitavo agora. No semestre passado, eu e minha dupla, a gente conseguiu um paciente PPR e a gente tinha feito a moldagem tudo. Certo. Só que agora a gente se separou, porque como é em trio, ela foi para uma dupla, eu fui para outra. Sem problema. Agora, então, no caso, a gente remarca esse paciente para outra pessoa? Não, vai ter que remarcar. Esses pacientes vão ter que ser atendidos de qualquer forma. Mas a gente não sabe ainda como é que vai ser. Essa não é a preocupação inicial nossa agora, tá? Tá. A gente vai dividir os pacientes que tem lá e vamos atender eles da melhor maneira possível, tá? Então, na realidade, essa preocupação de ter o paciente, o que nós vamos querer nessa hora de pandemia é fazer alguma coisa de clínica para vocês não saírem totalmente desprovidos disso, certo? Mas fazer a clínica nos moldes que a gente faria, não dá para fazer. Tanto que, se vocês olharem o plano de ensino que foi colocado na plataforma, não sei se já abriu para vocês, não tem mais trabalho mínimo, tá? A gente não vai mais dar nota pelo trabalho mínimo, não vai fazer, porque não tem jeito. Como é que nós vamos exigir de vocês algo que seja inexequível, né? Não faz sentido, tá? Bom, então agora vamos voltar para a removível aqui. Para fazer uma prótese parcial removível, a gente precisa relembrar alguns conceitos, né, que foram aprendidos lá no 5º período com a Ana Paula. Toda aquela parte teórica da removível é muito pesada. Na hora da clínica, a gente tem que se apropriar de alguns conceitos que a gente precisa para poder fazer a coisa rodar, né? Mas não dá para ficar fazendo minúcias teóricas em cima da coisa. Tem que pôr o bloco na rua, fazer a coisa andar. Então, uma coisa que vocês vão precisar saber, todo mundo tem que saber, é a classificação dos arcos parcialmente dentados segundo o Kennedy, com as modificações de Applegate. Todos aqueles outros autores que estudaram classificação de arcos, Wilde, Kammer, Caesar, aquilo não precisa lembrar, aquilo é conceito, é bom saber e tal, mas você não vai aplicar agora na hora da clínica aqui, tá? Você vai usar
classificação de Kennedy. Então pega o livro, já dá uma estudada, porque nós não vamos ter tempo, na hora que estiver na clínica, de ficar fazendo grandes firulas em relação a isso. A hora que a gente estiver na clínica, a gente vai ter que mandar pirão no negócio. E para mandar pirão tem que estar sabendo o que está fazendo. Tá? Então a ideia dessas aulas que a gente vai fazer agora é dar uma clareada para vocês chegarem azeitados, né? Já todo mundo lubrificado para fazer a coisa andar lá na frente. Tá? Então vamos lá. Quais os conceitos básicos que a gente precisa saber? Opa, aqui. Vocês lembram o que é suporte de uma prótese? O que é retenção da prótese? O que é estabilidade? E os conceitos de estética? Isso são requisitos fundamentais de uma prótese parcial removível. Quando a gente fala de estética em removível, não é tá aparecendo o grampo ou não está aparecendo o grampo. O grampo vai aparecer. Tá? Agora, não vai fazer um monstrengo na boca do paciente, né? Então você tem que fazer uma coisa que, a despeito de aparecer metal, que alguns conceitos julguem que aquilo esteticamente não é uma coisa muito legal, né? Ele vai aparecer, ele é inerente. Então, se ele é inerente, não tem como. Então, a estética no sentido de acertar a cor do dente, melhorar a disposição deles da melhor maneira possível. Bom, suporte, retenção e estabilidade da nossa prótese parcial removível. Então, se vocês não têm esses conceitos avivados na lembrança, vão precisar dar uma estudada nisso. Suporte, por que o suporte é indispensável na prótese parcial removível? Eu fiz uma sequenciazinha no sentido de isso porque é para ir emendando o raciocínio, tá? Porque se a prótese parcial removível não apresentar suporte adequado, ela intruiria na fibromucosa, machucando o paciente. O que acontece? Quando eu faço uma prótese parcial removível provisória, a famosa perereca, ela não tem armação metálica. Então, o que acontece? Ela suporta só na fibromucosa. Então, ela passa a ser uma prótese muco-suportada como a nossa prótese total. Só que a área que eu tenho para distribuir essa força não é a mesma da prótese total, né? Eu pego o paro e tem as áreas isdentadas, né? E vou apertar. Então, normalmente, quando quem usa uma perereca, uma prótese parcial removível provisória por muito tempo, tem ela marcada na fibromucosa. Fica tatuado aquilo na fibromucosa, por falta de suporte. Já a prótese parcial removível convencional, que eu vou fazer a armação, eu vou lançar mão do artifício da armação e vou apoiar essa armação em dentes e na fibromucosa com a célula metaloplástica também. Então, o que é o suporte? A parte desdentada, quem vai suportar é a mucosa, e a parte dentada, quem vai suportar são os dentes através dos apoios, dos nichos e dos apoios. Então eu vou ter o quê? Uma prótese dento-muco suportada, ou uma prótese muco-dento suportada, se o suporte mucoso ou o suporte dentário for maiores. Né? Então, ela é muco-dento quando o suporte mucoso é maior do que o dentário, e ela é dento-muco quando o suporte dentário é maior do que o suporte mucoso. Né? Então, tem que lembrar disso na hora do planejamento da nossa prótese parcial removível. Aí, uma pererequinha, uma boca parcialmente dentária, com grandes, né, erosões e tal, e uma prótese para rechear o espaço protético. É para tampar o buraco isso aqui. Isso aqui não é uma prótese elaborada, né? Mas para quem está assim, né, no slide de baixo, e colocar isso e fechar esse espaço, esteticamente melhora muito. Então, a gente faz próteses parciais removíveis e provisórias? Fazemos, né? Transitórias, e muitas vezes o paciente, na nossa situação, ele não tem a condição socioeconômica que possibilite ele pagar, né? O pessoal que hoje está no 8º já passou pelo processo de mandar os pacientes para o protético. Você teria 10 pacientes numa clínica, vai lá e ninguém aceita o preço do protético, né? Então é difícil, né? Se estava difícil antes da crise, da pandemia, agora isso vai estar mais difícil ainda. Por quê? Muitos perderam o emprego, a condição socioeconômica piorou, e além do que, muitos deles vão ter medo de se submeter ao tratamento. Então nós vamos ter menos pacientes na clínica, acredito, né? E isso vai gerar esse problema que uma das colegas falou no começo da aula. Tinha um paciente, como é que vai ficar? Vai ter que redistribuir, nós vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Agora, se perguntar para mim como, eu vou responder sinceramente, ainda não sei, nós vamos aprender a fazer fazendo. Agora, eu tenho, através da experiência que a gente acumulou ao longo da vida, né, de dizer para vocês, dá para fazer? Dá para fazer. Agora, vai ser igual ao que a gente vinha fazendo? Não, não vai ser igual.
Nós vamos ter alguma perda nisso tudo, que a gente vai tentar suprir da melhor maneira possível. Por isso a importância desse contato inicial que eu estou, né, pedindo para todo mundo participar, dar uma estudadinha para chegar lá na clínica e aproveitar todo o tempo que nós tivermos lá da melhor maneira possível. Tá? Então, suporte, né, os apoios. Como é que fazia o apoio? Qual é a forma do apoio? Né? Vocês pegaram aquelas caixinhas de fósforo, punha gesso, né? A Paula pedia para vocês fazerem o preparo. Quando for para a clínica, tem que levar as broquinhas de prótese. Não tem jeito de chegar lá e improvisar. Eu vim fazer preparo para apoio, mas não tem broca. Né? Vamos tentar fazer isso. E o apoio pode ser tanto na oclusal, como pode ser em cíngulos. Né? Ou como pode ser na incisal também. Né? Dependendo do caso. Aqui vai para frente. Né? Então, olha lá. Eu tenho apoios na incisal. Né? Eu tenho apoios na incisal, no outro caso aqui. Tenho apoios em cíngulo. É um pedaço de bolo? Oi? Não mesmo? Mas você não tá com fome? Acho que eu tô com um pouco de fome de comer. Marina, você tá com fome, tá todo mundo sabendo que você tá com fome. Você tá com o microfone aberto. Eu quero um pedaço de bolo. Dá um pedaço de bolo aí. Desculpa, professor. Vou comer alguma coisa aqui. Imagina. De boa, acontece. Você continua com o microfone aberto. Continuo, vou fechar. Tá, legal. Beijão pra você. Tá? Então, ó, temos os apoios em cíngulo, né? Apoios na oclusal e apoios na incisal. Né? Então, a gente tem que desenhar isso e fazer a coisa chegar. E por falar em apoio, vocês se lembram do seu formato? Ele está intimamente relacionado à função e, é claro, né? Olha lá. Então, quando eu vou fazer, né, um apoio, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que aqui vai dar certo. Né? O que eu quero? Eu quero criar, né? Eu quero criar uma superfície em que o metal adentre aquilo, né? Ó, então, ó, aqui. Cadê ele? Deixa eu pegar outra cor aqui. Pera aí. Né? Ó, ele vai ter esse contorno aqui, né? Que eu estou fazendo em vermelho, né? Que a gente tem as brocas esféricas que estão lá. Nós temos uma broca maior que é para o molar e uma broca esférica um pouquinho menor que é para o pé molar. Qual a profundidade? Meia broca. Vou trabalhar em esmalte. E o que a gente preconizava com vocês? Pega o dentinho, divide ele no sentido médio-distal em 3 partes, né? Ó. E a parte central, né? A parte central eu vou encaixar a broca e vou fazer o apoio, né? Então, qual a largura do meu apoio? É 1/3 do meu dente na posição central dele. E se for pré-molar, o dente, a distância vestíbulo-lingual no pré-molar é menor do que no molar. Então eu uso a broca média. Qual a importância da profundidade? Quando eu ponho o apoio, o grampo passando aqui, né, que está aqui, ó, nessa região que eu estou marcando aqui, ó. Ó, no primeiro slide, se eu não tiver uma deiscência aqui, né, se eu não fizer um preparinho aqui, ó, que acomode o metal, quando fechar, vai tocar, vai ter um contato prematuro que vai incomodar o paciente. Então, essa é a importância de fazer os preparos para apoio. Então, pega lá aqueles apontamentos, aquela pasta que a Ana Paula fez com vocês no 5º período e dá uma olhada como fazer esses preparos. Né? Olha lá, então eu tenho preparos oclusais, né? Tá aqui, ó. Preparos em cíngulo, ó. Eu tenho planos guias, né? Aqui do lado, aqui, ó, plano guia aqui na proximal do dente, tá? E tenho apoios oclusais, né? Quando eu tenho dentes inclinados, normalmente são molares. Tem alguém que está com o microfone aberto, José Luiz Falcão. Você está com o microfone aberto fazendo um barulhão. Quando você tem os dentes inclinados, né? Você pode fazer um apoio que pegue toda a oclusal para você nivelar,
né, a plataforma oclusal desse dente. E isso chama-se macro-apoio, né? Muitas vezes a gente vai lançar mão disso na clínica também. Olha, o apoio pega toda a superfície oclusal do dente. Eu faço uma nova plataforma oclusal, né, ó, uma nova plataforma oclusal já na armação, nivelando aquilo que o dente inclinou pela ausência dos dentes adjacentes a ele. Beleza? Tá, então eu tenho esses diversos tipos de preparo para apoio, né? Por que a retenção, agora mudando um pouquinho o conceito de retenção. Quais elementos que vão dar retenção? O apoio é para evitar a intrusão da prótese. E a retenção é impedir que a prótese saia contra a trajetória de inserção dela, né? Então, o que vai dar retenção nos dentes? Se a PPR não apresentar retenção adequada, ela se soltaria facilmente, prejudicando a mastigação e criando situações constrangedoras. O cara vai falar, sai a prótese dele, né? Quais são os elementos que propiciam a retenção? Propiciam a retenção. Opa! Os né? grampos? Oi? Os grampos? Os grampos, vários. Mas os planos guias por fricção, por atrição do lado, também ajudam. As células, a parte de resina da célula, vai vedar como na prótese total. Ela também ajuda na retenção, né? Lembra que a gente fazia o selamento periférico na prótese total? Então, as células da Removive também ajudam na retenção, né? E os apoios, o apoio por o grampo, né? Opa! E né? O grampo propriamente dito, né? Agora, como é que podem ser esses grampos? Aqui eu tenho uma prótese parcial unitária, né, fixa, em que eu já deixo aqui, ó, o leito para o braço de oposição, para o grampo poder entrar lá. E já tem o apoio também esculpido aqui. Por isso que eu estou falando, na clínica que a gente for fazer, se o paciente precisar de uma pecinha dessa aqui, a gente já inclui no planejamento. O aluno já está fazendo a clínica de Removive e a clínica de fixa junto. Dá para a gente tentar conciliar isso para ganhar tempo na nossa atividade clínica, né? Vamos lá. Então, a célula, né, ó, bem moldadinha, ajuda na retenção. E os grampos ajudam na retenção. Isso aqui é um grampo circunferencial. Eu tenho o braço de retenção e depois lá por trás eu vou ter o braço de oposição, né? O braço de retenção cruza o equador protético e o terminal retentivo tem que estar abaixo do equador protético, né? Acima é a área expulsiva, abaixo a área retentiva. Né? Tudo isso, né, vocês tiveram lá no 5º período, mas são vários conceitos que agora a gente vai chamar esses conceitos para poder fazer o planejamento. Então, aonde eu vou colocar o meu terminal retentivo? Abaixo do equador protético, ele tem que estar. E o resto do grampo? Todo o resto do grampo tem que estar acima do equador protético. Né? Que pode ser extracoronário do tipo grampo ou e intracoronários, né, do tipo de atáchima, de encaixe de precisão, né? Olha lá. Aqui, se você olhar, não aparece grampos. Por quê? Os grampos estão encaixados dentro da coroa do dente. Né? Isso melhora sobremaneira a estética do meu aparelho. Ó, a superior aqui, ó. Né? Eu tenho o arco inteiro parecendo uma coisa muito mais limpa, muito mais clean, né? E embaixo aparece o ferrinho da Removive, sem problema nenhum, né? Por quê? Os grampos, os constituintes da Removive fazem parte da Removive. Não tem jeito né? Eu vou cortar o grampo para não aparecer. Então não precisava pôr, né? Você vai colocar para depois tirar do seu planejamento ao momento que você colocou, porque ele tinha uma função para exercer ali. Né? Se você depois vem e corta o grampo que ele está aparecendo, você perdeu essa função que você tinha dado. Então, seu planejamento já está errado de premissa, de ponto de partida. Mas eu não gosto disso. Agora, imagina se esse paciente não usasse essa Removive superior e inferior. Tá? Ele estaria desdentado. Olha aqui, ó, a situação dele.
tá? Entre estar assim e estar assado, é muito melhor aparecer um grampinho, né? Agora, isso faz parte, né? Só que culturalmente o dentista tem, não, eu quero estética, eu quero aquilo, né? Vocês vão ter que aprender a conviver com isso. Aparece grampo? Aparece. Então, paciente que perguntar para você na clínica, doutor, vai aparecer o ferrinho? Vai aparecer o ferrinho, tá? Nunca fale para ele que não. Você vai tentar esconder o máximo possível, lógico. Mas você tem que falar para ele que vai aparecer. Se você falou que vai aparecer e apareceu pouco, ele aceita. Se você falou que não vai aparecer e aparecer um pouquinho, ele não aceita, tá? Então, ó, num sorriso natural, o mesmo caso, né? O grampo continua no mesmo lugar, aparece? Não. Agora, se o paciente chegar e falar assim, nossa, quando eu faço assim, ó, aparece aqui. Lógico que aparece, né? Agora, vai fazer assim aonde? Ou no dentista, ou na hora que ela estiver escovando o dente na frente do espelho. Ninguém faz esse movimento na rua, né? Sai na rua, ainda mais agora de máscara. não precisa mais ter essa preocupação, né? Tá? Então, tem certos movimentos... Professor, Pois não. não existe não meio, não a tinta para pintar esses grampos, não? Não, é bobagem. Isso é bobagem. Bobagem? É bobagem. Pode Primeiro ser. que o grampo sofre deflexão. Qualquer superfície que tenha sido pintada, tem quem até aplique cerâmica em cima disso. Tá? Só que a cerâmica quebra. Ou toda vez que vai para lá, ela deflete. Oi? É verdade, eu pensei nisso também, mas sei lá, às vezes, né? Não, mas... Tá tudo. Tá. E o que a gente precisa fazer? Aparece? Aparece. Então você tem que falar para o paciente que aparece. Tá? Não tem outro jeito, tá? Agora, se você conseguiu escolher, né, no planejamento uma posição que você vai esconder na distal esse grampinho, ele vai aparecer pouco. Então o paciente acha que vai aparecer muito e de repente aparece pouco. Ele aceita bem, tá? Agora, não pode tentar iludir o paciente, certo, Luiz? Tá? Agora, isso de pintar, pode Certo, fazer professor. o que quiser. Tem quem aplique, que faz, tal. Na realidade, o que acontece? É ilusão, porque você vai pôr, uma semana depois soltou, e aí o que acontece? O paciente começa a voltar no consultório porque ele quer aquilo. Né? Entendeu? Aí você põe de novo, cai de novo, põe de novo, cai de novo. Não acaba. Você casa com o paciente. Aí já era, aí vai ficar enrolado. Legal. Obrigado, professor. Imagina. Opa, vamos lá. Né? Diversos planejamentos, ó. Aqui, ó, tudo encaixadinho. São coroas unitárias em que eu já fiz o encaixe nelas. E a prótese vai repousar sobre aquilo. Então eu não preciso passar grampo por dentro. Eu faço como se fosse encaixe tipo macho e fêmea. Um veste no outro e trava ali. Então, esteticamente, fica mais legal, né? Olha esse primeiro slide aqui, né? De cima da direita aqui, ó. As coroinhas que vão ser cimentadas na boca são próteses unitárias, próteses fixas. Né? E a removível vestindo sobre ela. Se tiver algum caso na clínica, que sejam 4, 5, 6 alunos fazendo, mas é um caso muito mais elaborado que dá para casar a fixa e a removível. E todo mundo vai ter uma experiência com a fixa e com a removível. Aqui, vamos pensar, se um aluno fizer preparo desse dente, o outro preparo desse, outro preparo desse, outro preparo desse, né? Você tem numa mesma boca, num único paciente, 6 preparos de coroa. Né? Cada um faz um, né? E o paciente sai feliz da vida e cada um já fez um. É a mesma coisa do cara ter um paciente para fazer. Tá? Então dá para, se a gente trabalhar direitinho, dá para a gente aproveitar o máximo possível o nosso tempo. E é esse o foco que eu quero que vocês entendam, que a gente, ao juntar isso, né? E depois que o 7º, o 8º período terminar a removível do 7º e for por 8º para a clínica do 8º, grande parte das turmas estão comigo também. Acho que tem 2 turmas que estão com a Ana Paula, tá? Mas já combinei com a Ana Paula, o que for feito no início já conta com nota para o final, na época que ela assumir essas turmas também, tá? E já que estamos falando de grampos, como deve ser esse? O que é reciprocidade no grampo? Eu tenho braço de retenção e tenho braço de oposição. Então, o braço de oposição é um braço menos flexível, né? Ela está totalmente acima do equador protético. E o braço de retenção cruza o equador protético. E o apoio que o braço de oposição dá ao braço de retenção é para impedir que o dente se movimente a cada inserção e desinserção, levando a movimentações dele, né? No sentido vestíbulo lingual, né? Então, olha lá, eu calibro, né, minha retenção,
com ligas de cobalto cromo. Normalmente eu uso 0,25 de retenção. O equador protético está aqui, o descanso do grampo vai estar aqui. Aqui, ó, eu tenho o apoio, né? O apoio, o corpo do grampo. Aqui vai descer o conector menor para fechar. Aqui, por vestibular, vai o braço de oposição acima do equador protético, encontra o equador protético. E o que muda, que cruza o equador protético, é só, o terminal retentivo. É só o terminal retentivo, tá? Então, olha lá. Vista por lingual. O braço de oposição sempre acima do equador protético. E ele é um braço mais parrudão, né? Fechado. E o braço de retenção. Ele vem do corpo do grampo aqui, do apoio, vem se afilando para cruzar o equador protético, que só o terminal retentivo é que vai ficar abaixo do equador protético. Então, todos esses conceitos que vocês viram no 5º período, né, tem que ser relembrado para poder entrar na clínica. Aqui, ó, o braço de retenção está descendo na vestibular e o braço de oposição apoiando por lingual. Quando tem o primeiro toque no equador protético aqui, o braço de oposição já tem que estar encostado no dente, exatamente para impedir que o dente vá. Quem tem que defletir é o grampo, o dente fica paradinho no lugar. O braço, o terminal retentivo é que abre para passar, sem empurrar o grampo para lá. Sem empurrar o dente para lá, porque o braço de oposição do grampo está segurando o dente. Beleza? O livro que a gente usa na Removível é o Manual de Prótese Parcial Removível do Cláudio Clima e do Wagner de Oliveira. Tem na biblioteca aí, né? E todos esses desenhinhos foram tirados de lá. Uma outra vista aí, né? Olha lá. Né? Uma outra vista. Né? De planejamento de prótese. Então, lembrar no planejamento de prótese, classificação de Kennedy. Eu vou fazer uma revisão na próxima aula só de classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Então, a próxima vez que a gente se reunir, eu vou combinar com os representantes de sala para ver se dá para fazer tudo na segunda-feira de manhã. Tá? Se der, tudo bem. Se não, uma turma vai fazer na segunda de manhã e a gente combina um outro horário para fazer a outra turma. Pode ser de tarde, pode ser à noite, a hora que der. Né? A gente vai ter que acertar. Se der para fazer todo mundo junto, é uma coisa a menos, né? Beleza? Então nós vamos ter que lembrar, né, de princípios de planejamento, posicionamento, onde vai o apoio, por causa disso, por causa daquilo. Mas isso nós vamos conversar numa aula separada. Beleza? Mas tem que já dar uma estudadinha lá na classificação de Kennedy com as modificações do Applegate. As modificações do Applegate tem aquelas 8 regrinhas. Se for usar o dente, conta. Se não for usar, não conta. O espaço protético posterior prevalece em relação aos outros. Todos os espaços protéticos, além daqueles que dão origem à classificação, são classificados como subdivisão. Né? Então tem que lembrar aquilo. Né? Aqui é um grampo por ação de pontas. Esse grampo chama RPI. É um grampo por ação de pontos. Ó, tem um terminal aqui em I ou em T, né? Aqui está mais em T. Um plano guia e um apoio. O que é o RPI? No inglês, rest, de apoio, né? Plane, de plano guia, e I, né? Da retenção. São 3 constituintes, feitos um corpo só, que vão vestir o dente. Um dá o paralelismo, o outro dá o apoio e o braço de oposição, e o braço de retenção para o vestibular. É um grampo bastante usado em planejamento, chama RPI. RPI, Rest, Plane, I. Não pode confundir com RIP, né? Rest in Peace é o descanso em paz. Agora aqui é o contrário, é RPI. Por que estabilidade é indispensável na prótese parcial removível? Porque se a PPR não apresentar estabilidade adequada, ela se movimenta lateralmente, dificultando as funções. O que é retenção? Retenção é tudo aquilo que impede a prótese sair na trajetória de inserção dela. O que é estabilidade? Que impede a prótese se movimentar em qualquer outra trajetória que não aquela de inserção. Né?
Qual a diferença que eu gosto de chamar a atenção entre fazer uma prótese parcial removível e uma ponte móvel? Prótese parcial removível é uma coisa que entra e sai. Então ela tem uma trajetória para entrar e sair. Isso é uma removível. Né? Agora, ponte móvel é a que balança. Ela vai trabalhar em qualquer direção. Ponte móvel não é removível. Ela não tem estabilidade, ela vai dar torque no dente. Então, eu tenho que ter uma trajetória de inserção que vai me dar a retenção da prótese. Depois eu tenho que estabilizar para evitar que ela faça movimentações, né, em todos os outros sentidos, evitando malefícios de maneira geral, na fibromucosa e nos dentes de suporte. Quem que ajuda na retenção indireta? Os apoios, os conectores maiores e menores, todos os constituintes da prótese são rígidos porque são de metal. Então, a prótese vai virar para lá. Se o conector encostou no dente, ele não deixa ela ir. Se o plano guia deixou, se o grampo encostou, qualquer coisa. Então, todos os constituintes acabam ajudando na hora da estabilidade. Cada um tem a sua função, mas ele acaba valendo para outra coisa. E o que prevalece nisso no sentido de ser uma coisa bem elaborada? O desenho que a gente fizer, valorizando a estética. Então, para fazer planejamento, tem que ter treino. Quanto mais treinado você tiver, melhor a solução que a gente vai encontrar. Tá? Então, todos que forem fazer, a gente vai pegar os modelinhos dos pacientes e falar, vamos fazer um planejamento aqui, ó. Retentor direto aqui, retenção indireta ali, e vamos... Qual o desenho? Que grampo que nós vamos colocar aqui? Então, tudo isso vocês vão ter que aflorar do 5º período que vocês estudaram lá. Tá? A gente não vai ter tempo de ter todas essas aulas. Se bem que a gente vai fazer uma revisão legal. Tá? Eu preparei umas coisinhas aqui que eu acho que vai ajudar mais, né? Vai ser mais produtivo do que foi o começo da clínica lá no 7º período, lá na clínica. Eu falava, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Mas daí você está enrolado naquele coisa, não tem tempo de fazer. Agora aqui pelo menos vai estar direcionado. Uma vista, outra, né, de casos de prótese parcial removível, olha lá. Aparece o grampo? Aparece o grampo? Aparece, tá? Ó, mas depois no uso corriqueiro da coisa, com o lábio descansando, né, aparece grampo nesse slide aqui, ó, no inferior, aqui, ó. Não, passa batido. Agora, se eu fizer assim, né, puxar, vai lá, aqui, aparece. Né? Agora, quem que vai ver esse grampo? O dentista. Né? Se eu fizer assim, até que eu fizer assim, você não vai fazer assim durante um jantar, no convívio social, ninguém puxa para mostrar. Se puxar, vai ver. Né? Planos guias, os retentores, as células, os apoios. Tudo serve para dar estabilidade. Por quê? Porque na armação, tudo isso aqui é rígido, né? Então, se a prótese vai se movimentar de um lado, ela encosta ou no dente ou na fibromucosa e impede essa movimentação. Agora, o que a gente não pode é refestelar, é querer colocar muita coisa. Quanto mais limpa for a prótese, mais confortável para o uso. Você imagina o que é usar uma tralha dessa dentro da boca, né? Bom, veste é uma coisa grande que incomoda. Tá? Um outro planejamento, daí são vários os planejamentos. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. O que faz um dentista mais aprimorado naquilo? É o requinte que ele tem de usar aquilo no lugar certo para ter um melhor resultado com a melhor estética possível. Né? E por que a estética é indispensável em PPR? Porque se a PPR não apresentar estética adequada, o paciente pode se mostrar insatisfeito, mesmo se ele gostar, a prótese depõe contra a gente, né? Então, como obter estética em PPR? Tá? Falando primeiro para o paciente que estética é uma coisa cultural, certo? É cultural. Vai aparecer grampo? Vai aparecer grampo. Isso não é antiestético. Antiestético é você fazer Lógico que você vai tentar esconder o máximo possível o grampo. Tá? Mas uma coisa é inexorável, né? Ó, né? Parece grampo? Parece grampo, não tem jeito de não aparecer. Ela é uma prótese metaloplástica, então o metal tá lá, né? Agora, dá para conviver, para quem não tinha dente, dá para conviver bem com o negócio? Dá, né? Agora, por um custo que para a população brasileira é algo fundamental, né? Uma prótese parcial fixa... Oi, pois não. Você pode voltar um slide, por favor? Posso, lógico. Opa! Pois não, esse? Isso, pode passar.
Obrigado, tá? Ó, a aula tá gravada e eu vou botar na plataforma, viu? Tá ótimo, obrigada. Nada. Tá? Então, estética é algo subjetivo, né? E a minha mãe gostava de falar que uns gostam dos olhos, os outros gostam da remela, né? Então não tem nada feio. É? Aí, ó, dá para esconder bem, fazer algo bem legal, né? Pessoal, hoje nessa primeira apresentação era isso que eu separei para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Estão às ordens, tem um finalzinho, temos 2 minutos ainda. Pessoal, Tudo certo, professor. tá, então tá legal. Certo, professor. Deu para dar uma relembrada? Deu. Deu. Então, pega aquela pasta que a Ana Paula fazia, dá uma folhada nela. Eu vou marcar para a semana que vem, daí eu vou combinar com os representantes de novo, tá? Eu entro lá naquele grupinho de WhatsApp que nós fizemos e vamos ver que horas que dá para a gente fazer. Na segunda de manhã ou na qualquer outro dia da semana que a gente consiga marcar. Se der para todo mundo junto, ótimo. Se não der, a gente faz separadamente. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Estou morrendo de saudade de todos. Combinado, professor. Obrigado pela aula aí. Também tô com saudade. Opa, abração aí. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. beijão. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Marina, eu vou querer bolo na próxima, hein?